Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Sávio Spencer Cândido, de Moçambique, e estou aqui para responder às questões do Thomas Giribaldi, se é assim que se pronuncia o nome. Muito bem, e a primeira questão que ele pôs foi que eu me apresentasse. Então, como já disse, sou o Sávio Spencer Cândido, de Moçambique, nascido na província de Niassa, cidade de Lixinga. Cidade ou distrito de Lixinga, tanto faz, é assim como nós classificamos. Pois o meu histórico é que estou agora no segundo ano de faculdade, então nós aqui, antes de entrar para a faculdade, tem 12 anos que se estuda, acho que no Brasil chamam de ensino médio e ensino fundamental, uma coisa assim. Nós chamamos de ensino primário e ensino secundário. O ensino primário vai de primeira a sétima classe e o ensino secundário vai de oitava a 12ª classe. Depois da 12ª, você pode entrar na faculdade. Já tem habilitação. Se o seu ficar da 12ª, você já pode concorrer à faculdade. Quanto ao meu trabalho, sou estudante de momento, mas também trabalho com turismo, hotelaria e turismo cá em Moçambique. Então este é um dos meus hobbies, não é um trabalho, diríamos, é como se fosse mais um empreendedorismo. Indo para a segunda questão, em que a economia moçambicana se baseia? Pois bem, a economia moçambicana baseia-se nos recursos naturais e minerais que o território moçambicano possui. Por exemplo, agora foi descoberta a maior bacia de petróleo e gás atualmente em toda a região da África. Então, a economia está se baseando nisso. Temos também minas de carvão mineral que quem está, inclusive, está a explorar agora é uma operadora brasileira, a Vale. Então, a economia moçambicana baseia-se em suma nisso, o produto interno bruto. Também temos a agricultura, que agricultura de subsistência, agricultura familiar, então que grande parte da comunidade moçambicana pratica para sobrevivência, né? Já que então aqueles que não trabalham, que não têm um emprego remunerado, praticam agricultura de subsistência e vão produzindo assim, vão vendendo o que dá para vender e consumindo, e com o que eles conseguem vender vão comprar os outros produtos. Isso seria farinha, arroz, por aí em diante. A terceira pergunta, cultura moçambicana. Muito bem, Moçambique é um país muito diversificado em cultura. Encontramos o país dividido em 3 regiões: a região sul, a região centro e a região norte. E são divisões geográficas, né? Então, mas dentro dessas regiões geográficas, parece que a região sul tem o seu hábito de cultura, a região centro também e a região norte, sendo um pouco diferente dos outros. E nós também temos línguas bantus, que eram aquelas línguas que nós falávamos antes da colonização chegar até nós cá em Moçambique. E temos 11 línguas bantus, então cada província tem 10 províncias de Moçambique, cada província fala entre 1 a 2 línguas bantus. Quando o colono, o português, chegou em Moçambique, quando começou a impor a sua ideologia, a marginalizar a língua bantu, a marginalizar a nossa cultura, porque nós também temos aquilo que vocês hoje chamam de macumba e tal, então nós vivíamos assim, nossos médicos tradicionais, curandeirismo, magia negra, antes da ciência, antes do colonizador chegar com as suas ideologias. Então, é assim como a cultura moçambicana basicamente é. Então, na região sul, fala-se uma determinada língua bantu, nas 3 províncias que tem, na região centro também, cada província tem a sua língua bantu, na região norte é a mesma coisa que funciona. Temos nossos hábitos e costumes, a nossa cultura, a nossa forma de vestir antes do colono chegar, com os seus tecidos, como nós andávamos, os nossos cantos, as nossas danças. Nós africanos temos uma coisa de prestar hábitos, tributos aos nossos antepassados. Então, aqueles que já morreram, então é frequente aquilo que chamam de macumba, então que eu sirva um prato de comida, um copo de vinho e ponha num lugar assim e diga que isto aqui é para o meu avô ou isto aqui é para o meu pai, já falecido, né? Se fosse falecido. Felizmente ainda não são falecidos, então
vamos deixar aí, e é algo da nossa tradição, é algo da nossa cultura, mas já vejo, por exemplo, nas redes sociais, quando dizem que aquilo é macumba, não sei o quê, por aí em diante, mas é a cultura moçambicana, é um hábito e costume moçambicano, temos muito disso, então para nós é perfeitamente normal que alguém prefira ser levado ao médico tradicional, que chamam curandeiros, em vez de ir à medicina convencional, que é hoje esta medicina que todos nós conhecemos. Então lá vão fazer tratamentos, vão invocar espíritos, quando temos um problema também na família, desaparece alguma coisa, ou a sua vida não está bem, é normal e recorrermos a esses locais, a esses médicos tradicionais para que nos expliquem porque que não está a andar bem ou porque que isso, aquilo, e eles muitas vezes podem dizer, é porque seu avô, seu pai não fez isso, ou é porque fulano está a te feitiçar, por aí em diante. Então, mais ou menos é assim a cultura moçambicana. A quarta pergunta, como é o governo moçambicano? Pois bem, essa pergunta eu gostaria de saltar porque em Moçambique temos muita pouca liberdade de expressão. Então você só tem liberdade de expressão quando vai falar o que convém ao governo. Então também não quero aqui estar a falar coisas que não são. Então deixaria isso para vocês que pesquisem mais um pouco. A quinta pergunta, qual é a matéria mais procurada na faculdade? A matéria mais procurada na faculdade em Moçambique é a medicina. Então, a medicina lidera, ou vocês chamam de Enem, que é a admissão para a faculdade, nós chamamos de exames de admissão. Então, quando vai se fazer os exames de admissão cá em Moçambique, a medicina é o curso mais concorrido e em segundo lugar temos a engenharia civil. Mas todas as engenharias estão aí, mas a engenharia civil está em segundo a seguir pela medicina. Então, a medicina e as engenharias são líderes nas procuras nas faculdades públicas em Moçambique. A sétima pergunta, como é tratada a mulher em Moçambique? Estuda, trabalha? Pois bem, nós somos um país africano e temos certos mitos e tabus, costumes, onde que o homem é superior à mulher, a mulher é submissa ao homem. Nas cidades já há muita emancipação da mulher, já há globalização, então temos mais direitos, temos mais igualdade entre a mulher e o homem, igualdade dos gêneros. Mas isso seriam só nas cidades. Então, no campo ou em zonas rurais, a mulher é vista como a dona de casa, ou seja, a mulher está aí para procriar, é uma máquina de fazer filhos, cuidar da casa, da geração, o homem que vai à procura de sustento, é que trabalha, é que põe a comida em casa, então a mulher fica já a cuidar da casa, cuidar das crianças, a cozinhar, por aí, enfim, então, dependendo do lugar onde você estiver, se você estiver em cidades como Maputo, Beira, todas as cidades de Moçambique, você vai encontrar mulheres exercendo altos cargos no governo, altos cargos em instituições públicas, instituições privadas, sem nenhum problema. Mas quando vai descendo já a faixa etária ou a classe, a mulher é tida como um objeto. Ainda tem-se muito para trabalhar. Agora temos problemas de casamento prematuros, onde uma menina de 14, 15 anos, 17, é entregue a um senhor de os seus 30, 40 anos para que se case. Então, muitas das vezes, quando a família não tem condições de criar ou de cuidar, continuar, então o homem só chega aí, leva aquela menina, vai casar com ela, vai lhe dar abrigo, né? Então é como se fosse um negócio, ele dá uma certa comissão, também faz parte da nossa cultura. Temos um rito que se chama lobolo, onde isso acontece tanto nas cidades como no campo, é parte da nossa cultura, onde o pai, a família da esposa, né, faz uma lista para o noivo, uma espécie daquilo da Índia, o dote. Então, nessa lista pode ter, queremos tantas caixas de cerveja, tantas caixas de refresco, queremos fato para a mãe, bengala para o tio, por isso é como se fosse um agradecimento. Então, o noivo só pode levar a mulher, a esposa, da casa dos pais, depois de entregar tudo que vem naquela lista. E a lista pode
a ter valores de até 3 mil, 5 mil reais, 10 mil, dependendo da classe também dessas pessoas. Então é diferente do ocidental, em que o homem só pede a noiva, a mulher em casamento, a noiva aceita, só informa aos pais, vamos casar e se casem. Tudo aqui é diferente. Além da mulher aceitar, a família também tem de estar de acordo, devem ser cumpridos todos esses tratos. Se não forem cumpridos, podem acontecer coisas, como eu já disse, nós somos uma comunidade de muitos mitos e tabus. Então, podem dizer que teu avô, os espíritos não vão ficar satisfeitos, vão acontecer isso, seus filhos vão nascer com aquele problema, o vosso casamento não vai andar. Então, pelo que todos nós acabamos por cumprir. Pois temos a 7ª pergunta. Quando um estrangeiro vai a Moçambique, tem algo que se deva preocupar? Sim, de princípio, não. Somos um país que estamos a ficar muito globalizado e tratamos estrangeiros muito bem. Sim, estamos muito globalizados, mas quanto ao vestuário, então, nós principalmente ainda não aceitamos, cá em Moçambique, que mulheres andem de shorts, fio dental, barriga fora, diferente daquilo que nós vemos nas novelas brasileiras, no Instagram. Ok, como os ocidentais estão habituados a andar de fio dental, calcinha para lá, descamisado, então é muito bom que roupa abaixo de joelho, blusas que não mostrem muito, não tenham muito decote. Então, E quanto às nossas tradições também, que cumprissem todos os nossos ritos, como eu estava a dizer, que a mulher muitas das vezes é vista como inferior ao homem. Então, geralmente quando são mulheres também é bom que andem com uma capulana, por aí, enfim. Mas não há muito o que se preocupar quando vem a isso, tanto a nossa segurança, economia, porque temos uma moeda muito baixa. Por exemplo, R$1 são 15 meticais, que o metical é a moeda cá de Moçambique. Então, não há muito o que se preocupar. $1 são 45 a 65 meticais, dependendo da inflação da moeda. Então, quando economicamente também, geralmente o estrangeiro já vem com uma moeda mais forte que a nossa. 8. Para se abrir uma loja ou empresa em Moçambique, é difícil? Tem muita burocracia? Dependendo da empresa que você vai abrir, empresa ou negócio, pode ter burocracia ou pode não. Quando geralmente são empresas que, vamos supor, de mineradoras, por aí, enfim, petrolíferas, vai ter muita burocracia, porque há muito dinheiro em jogo. Então, as empresas que há muito dinheiro em jogo, há muita burocracia, sim, como o caso da madeira, não sei o quê. Então, quando envolve recursos minerais, há muita burocracia. Mas quando são empresas que prestam serviços, como de catering, buffet, um restaurante, uma loja de roupas, por aí, enfim, não há muitos problemas. Então é só reunir os documentos que se precisam e você vai poder exercer aquela atividade normalmente. Temos a nova pergunta, a 9ª pergunta. O que você acha de bom em seu país e o maior problema? O que eu acho de bom em Moçambique são as nossas terras, os nossos recursos minerais. É um país que tem muita abundância, tanto em recursos faunáuticos, fauna e flora. Então, é muito fácil aqui criar um negócio quando você tem escolaridade, é um país em desenvolvimento. Então, há muitas portas que estão se abrindo agora, diferente de países que já chegaram lá e há muito nível de desemprego. Então, agora um licenciado que está a acabar pode sim se empregar. Então, temos esses nossos recursos minerais, temos o carvão, temos o petróleo, temos o gás. Então, isso vai prosperar muito ainda o país. Podemos chegar em nível de países como os Emirados Árabes, cidades como Dubai, se forem bem geridos, é claro. Então, recursos não nos faltam para nós desenvolvermos. O que eu acho mal, né, no nosso país, o maior problema seria a corrupção, tanto no governo, tanto nas pessoas. Então, somos um país muito corrupto. Então, este é o maior problema, a corrupção. A educação, também temos uma educação muito frágil, muito débil.
como vocês devem saber, o sistema lá, os nossos credores, então eles tendem a fazer uma educação fraca, tanto que há passagens automáticas, não sei o quê. Então, para que o ser não desperta a sua mente, não desperta a sua inteligência, para que você não seja um jovem crítico, uma pessoa crítica, um pensador, para que você não questione, para que você diga que isto está errado, para que você não seja contra eles. Então, você apenas vai ter graus, mas na tua cabeça você não tem nada. Então, se você não encontra uma boa escola, uma boa faculdade privada, a sua educação. Então, para mim, esses são os dois maiores problemas: a educação e a corrupção. Também temos a nossa saúde, que é um estado muito debilitado, mas isso em muitos países, né? Mas também é um grande problema. Mas a educação e a corrupção são os maiores problemas para mim, o que eu acho de pior que tem em Moçambique. Então, esse foi o que eu pude trazer até vocês. Se ficar alguma coisa que eu volte a me lembrar depois, pode ir anexada em texto. Obrigado por essa oportunidade ao Thomas. E, enfim, espero ter mais oportunidades convosco. Muito obrigado.